Você sabia que no crucifixo com halteres, o seu peitoral descansa justamente onde deveria estar sob máxima tensão? A gravidade te engana e faz você perder 30% de ativação no topo do movimento. Então hoje eu vou te ensinar como usar a física e os cabos para manter o seu peitoral gritando do início ao fim, ajustando o vetor de resistência e o pico de torque para uma hipertrofia que os halteres nunca vão te entregar. E aí, beleza? Eu sou o personal Fábio Vilas Boas e se você quer parar de treinar no olho e começar a treinar com ciência, fica comigo até o final, porque o ajuste de um passo à frente vai mudar o seu shape. Para me ajudar, clica no botão de hype, se inscreve, deixa o like, ativa o sininho para garantir os melhores suplementos com o melhor custo-benefício. Acesse o site da Probiótica e use o cupom EUPROPERSONALFábio para ganhar 15% de desconto. Os links estão nas descrições e comentários fixados. Bora pro conteúdo porque tempo é músculo. Vamos começar nossa conversa falando sobre alinhamento de fibras, anatomia funcional. Para entender o crossover, primeiro precisamos olhar para dentro. O peitoral maior não é uma massa única, ele é dividido funcionalmente em fibras claviculares, conhecido como parte superior, e as fibras externo-costais, conhecido como a parte inferior. O grande erro que vejo nas academias é o praticante colocar a polia em uma altura aleatória. Para a máxima ativação, o cabo deve ser uma extensão direta da linha de tração do músculo. Se o seu foco é a porção superior, a polia deve vir de baixo para cima, seguindo a diagonal das fibras claviculares. Se você busca o miolo e a base, a polia deve estar alta, vindo de cima para baixo. De acordo com o estudo de Ackland em 2008 sobre braços de momento muscular, a eficácia do exercício depende inteiramente do alinhamento entre a resistência externa e a orientação fascicular. Se o cabo está desalinhado, você migra a tensão para o deltoide anterior. Imagine que o cabo é um trilho. Seu braço deve correr exatamente sobre esse trilho. Quando você alinha o vetor de força com a anatomia, o recrutamento de unidades motoras é imediato e muito mais intenso. Mas será que só alinhar basta se a física do movimento estiver errada? É aqui que entra o segredo do torque. Agora que você já sabe onde posicionar a polia, precisa entender por que o cabo vence os halteres em qualquer cenário de hipertrofia. Vamos falar da física aplicada. O braço de momento e o torque no crossover. Muitas pessoas perguntam: Fábio, por que não fazer apenas crucifixo com halteres? A resposta está na lei do cosseno e no braço de momento. No halter, quando você chega com as mãos próximas ao centro, a linha de força passa direto pelo seu ombro e o braço de momento é zero, ou seja, tensão zero. No cabo, a resistência é constante. Como a força vem da polia e não da gravidade, conseguimos manter um braço de momento longo mesmo quando as mãos estão quase se tocando. Isso gera o que chamamos de torque constante. Em termos de biomecânica, o torque é o produto de força pelo braço de momento, está nessa fórmula aqui embaixo. Pesquisas de Welch e outros colaboradores de 2005 demonstram que exercícios com cabos mantêm uma ativação eletromiográfica superior na posição encurtada em comparação aos pesos livres. Isso significa que no crossover você não tem descanso. Cada milímetro no percurso serve para romper fibras. Se você sente que seu peitoral desliga no final do movimento, você está cometendo um erro de posicionamento que vamos corrigir agora mesmo no próximo passo. Mas e se eu te dissesse que você pode escolher onde o exercício fica mais difícil, apenas dando um passo para frente ou para trás? É o que vamos descobrir no próximo tópico, mas antes de mais nada te peço mais uma vez, por gentileza, deixa aquele like maroto e se inscreve no canal. Ajuste da distância, step forward e o pico de tensão. Esse é o pulo do gato que separa os amadores dos profissionais. Ao ajustar a sua distância em relação às polias, o famoso passo à frente, você manipula a curva de força. Se você fica exatamente entre as polias, o pico de tensão ocorre quando seus braços estão bem abertos na fase de alongamento. Agora, se você dá um passo largo à frente, o ângulo entre o cabo e o seu braço muda, deslocando o pico de torque para a fase de contração máxima, ou seja,
quando as mãos estão juntas. Isso é fundamental porque, segundo o conceito de relação força-comprimento, estudado por Gordon e meus colaboradores em 1966, o músculo produz diferentes níveis de força dependendo do grau de sobreposição dos filamentos de actina e miosina nos sarcômeros. Ao dar aquele passo à frente, você desafia o peitoral justamente onde ele está mais encurtado e mecanicamente em desvantagem. Isso gera um estresse metabólico absurdo e um recrutamento neurológico constante. E aí, você prefere sentir o peitoral rasgar no alongamento ou esmagar na contração? Comenta aqui embaixo qual sensação você prefere no seu treino. Só que nada disso adianta se o seu corpo estiver sambando durante a execução. A força precisa de uma base sólida, recrutamento neurológico e estabilidade escapular. Para o peitoral ser o motor primário isolado, suas escápulas precisam estar travadas. Na biomecânica chamamos isso de estabilidade proximal para mobilidade distal. Se você permite que seus ombros se projetem para frente no final do movimento, a força se dissipa para o serrátil anterior e para o deltoide. Aí você perde a eficiência neuromuscular. Manter uma retração e depressão escapular constante garante que a origem e a inserção do peitoral estejam em uma posição favorável para gerar tensão. Estudos de Lehman em 2005 mostram que a instabilidade do tronco e da cintura escapular reduz significativamente a produção de força no músculo-alvo. Pense no crossover como um arco e flecha. A estrutura do seu arco, que é o seu tronco e as escápulas, deve estar imóvel para que a corda, no caso dos seus braços, dispare a flecha com potência máxima. Sem estabilidade, você está apenas desperdiçando energia. E para falar em final de movimento, vamos derrubar um dos maiores mitos da musculação, o cruzamento das mãos. Agora sim, é uma parte muito importante que você precisa saber. Mas antes de mais nada, mais uma vez, por gentileza, não esquece de deixar seu like e se inscrever no canal. A falácia do cruzar os braços. Muitos acreditam que cruzar as mãos no final do crossover aumenta a ativação do miolo do peitoral. Vamos analisar os fatos. O peitoral faz a adução horizontal do húmero, certo? Uma vez que o seu braço chegou à linha média do corpo, o peitoral já está em contração máxima. Ao cruzar as mãos, o que acontece é uma protração excessiva da escápula e uma rotação interna do ombro, o que pode sobrecarregar o manguito rotador sem adicionar tensão real às fibras do peitoral. A amplitude de movimento útil termina quando a contração atinge seu pico sem comprometer a integridade articular. Cruzar os braços é mais um efeito visual do que uma vantagem fisiológica. Mantenha o foco no alinhamento articular e na qualidade da contração, não enquanto você consegue enrolar os braços. Segurança é a chave para a longevidade no esporte. Resumindo tudo que aprendemos hoje, posicione a polia seguindo a anatomia das suas fibras, use a vantagem do torque constante dos cabos sobre a gravidade, ajuste a distância para mudar o pico de tensão e mantenha as suas escápulas estáveis para não dissipar força. Se você aplicar esses conceitos de biomecânica, seu treino de peito nunca mais será o mesmo. Se esse conteúdo educacional te ajudou a entender melhor como o seu corpo funciona, não esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like, ativar o sininho e dar uma hypada para não perder as próximas aulas de ciência aplicada ao treino. Se você gosta de vídeos curtos com dica rápida, direto no ponto, me segue também no Instagram, TikTok e Facebook, porque eu estou lá também com vídeos exclusivos. E lembre-se que é uma boa suplementação para turbinar seu shape e levar sua dieta para o próximo nível. Acesse o site da Probiótica, use e abuse do cupom EUPROPERSONALFABIO para ganhar 15% de desconto, ou se você deseja adicionar uma boa dose de gordura saudável para melhorar até mesmo a sua produção de testosterona, use as pastas de amendoim saborizadas da Dr. Peanut. Vá no site, escolha seus produtos e adicione o cupom BLPERSONALFABIO para ganhar 10% de desconto. Os links estão todos nas descrições e comentários fixados. Muito obrigado de coração por assistir. Vou deixar aqui um vídeo relacionado à playlist do canal para você continuar evoluindo o seu conhecimento. Um grande abraço, fica com Deus, até o próximo treino.